la fe, consumador da fé, escudo e salvação. escudo e salvação. Esteve, Deus, Senhor, Senhora, Ele vai manifestar-se em minha vida, em sua vida, de acordo com nossa fé, de la maneira como nós outros lo vemos, de la maneira como nós outros lo vemos. Deus, Ele trabalha em la cabeça das pessoas para que elas possam entender qual é o plano de Ele para elas. Infelizmente, as religiões, elas trabalham para que as pessoas tenham uma visão de Deus mísera, uma visão de um Deus mesquino, de um Deus tacanho. Eu me acordo que quando eu era pequeno, mamá me dizia assim: ó, não haga travessuras, porque Deus castiga. Deus castiga. Mas de onde minha mamá sacou essa ideia? Que Deus castiga. Quem ensinou isso para ela? Quem falou isso para ela? Uma ideia que ela tinha, que Deus castiga. Deus castiga. Minha mamá me ensinava que Deus está cerca dos pobres. Que Ele está cerca dos pobres. Quando eu era pequeno, minha mamá já colocava isso em minha cabeça. Uno já cresce com essa ideia. Cresce com essa ideia. E normalmente, as pessoas que recebem essa ideia, normalmente são as pessoas de baixo recurso. Que os padres impõem sobre elas essas ideias. E elas vão absorvendo essas ideias e elas passam a ter uma visão equivocada de Deus. Porque elas veem Deus assim, como um Deus que castiga, como um Deus que lá quer ver pobre. Se ela está enferma, lhe dizem a ela que Deus lhe está ponendo a prova, é uma prova de Deus. E às vezes a pessoa está dizendo, bueno, Deus me está tendo a prova. Porque a pessoa recebeu essa ideia. Foi a ideia que ela recebeu. Foi a ideia que inculcaram em ela, que é a cruz. Porque Jesus levou na cruz. Mira que ideia. No Jesus, Ele cargou a cruz e cada um de nós outros temos que cargar a nuestra. Cargar a nuestra. E de onde a pessoa saca essa ideia? De onde vêm esses pensamentos? De onde sale? De la Bíblia não são. De la Bíblia não são. Porque eu lhe provo na Bíblia que todas essas ideias são antibíblicas. Todas. Todas essas ideias são antibíblicas. Porque a Bíblia, a própria Bíblia disse assim: Ele levou sobre si nossas enfermidades e sofreu nossos dolores. O castigo de nossa paz foi sobre Ele. Então, a Bíblia me dá uma visão que Ele levou minhas enfermidades. Então, eu não tenho que ser enfermo, porque Ele levou. Jesus dijo: Eu he venido para que tenham vida e para que la tenham em abundância. Eu não posso ver vida com abundância sem dinheiro, porque o dinheiro faz parte da vida abundante. O próprio Jesus disse isso. Está claro do que eu lhe digo, sim ou não?
Ou seja, Deus, Ele não quer que eu tenha uma visão errada dele. Porque se a visão que eu tenho de Deus é uma visão errada, minha vida vai ser um fracasso. E eu vou atribuir esse fracasso a Ele. Por quê? Porque é a visão que eu tenho de Ele. É a maneira como eu o estou vendo. Quando eu vejo a Deus como Ele verdadeiramente é, então eu cambio de comportamento, eu cambio de atitude, eu cambio a maneira de crer em nesse Deus, porque eu começo a ver o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a Bíblia me revela. Um Deus de lo impossível, um Deus que dá vida ao morto, um Deus que levanta ao pobre, um Deus que cura, um Deus que dá abundância, um Deus que dá vida plena. Esse é o Deus da Bíblia. E quando eu passo a crer nesse Deus, esse Deus de aqui da Bíblia, então eu começo a não aceitar mais as imposições de las religiões. Eu passo a não aceitar mais as ideias tacanhas e mesquinas que han tratado de colocar em minha cabeça desde que eu era uma criatura. Eu passo a ter uma visão diferente desse Deus, o Deus da Bíblia. Amém, gente? Se você não cambia a sua visão, você não cambia de vida. Se você não cambia a sua visão, você não cambia. Sabe por quê? Porque você vai continuar igual. Quem não cambia a visão, não cambia de vida. Não cambia. A pessoa pode estar dentro da igreja, ela pode crer em Deus, ela pode participar dos cultos, mas se a visão dela, de Deus, é uma visão mesquina, é uma visão tacanha, então a vida dela será igual à visão que ela tem. Mas se ela crê em um Deus que cura, então ela vai lutar por la cura e ela vai ser curada como as pessoas que foram curadas. Ela vai, porque ela entendeu que esse Deus cura. Não importa se é um dolor de cabeça ou é um câncer. Esse Deus cura, então eu vou usar minha fé e esse Deus me vai curar. Porque a visão dela cambiou. Ela já não vê mais a enfermidade como uma prova de Deus. Ela não vê a enfermidade como uma cruz. Ela vê a enfermidade como uma maldição. E Jesus já levou a maldição na cruz. Então ela luta porque ela crê. A visão cambiou. Lo mesmo em relação à economia. Mientras eu tenha a ideia de miséria, então eu não cambio economicamente. Eu me conformo com pouco. Por quê? Porque minha mentalidade é esta. Minha crença em Deus é esta. Eu não creio que Deus me pode dar coisas mais grandes. Eu só creio em coisas pequenas. Você vê, por exemplo, a cabeça que os judios eles têm com relação à riqueza. Você vê que eles, quanto mais têm, isso ou não é verdade? Eles querem. Sabe por quê? Porque eles creem. Eles creem que Deus los bendecerá. Eles creem nisso. Eles lutam por isso, porque eles creem que é uma bendição de Deus. Está prometido por Deus, que se nós obedecemos a sua palavra, Ele abriria seu bom tesouro para bendecer o trabalho de nossas mãos. Prestaríamos e não pediríamos prestado. Ou seja, eles têm esse entendimento, e por isso que eles não vão aceitar a miséria. E a pessoa que não tem essa visão de Deus, ela se conforma. Ela se conforma. Porque é a visão que ela recebeu. A visão que ela recebeu é essa. Se ela recebeu a visão dela mamá dela, que disse assim: minha hija,
Todos os homens são iguais. Vê tu papá. Ó como tu papá me tratou. Ó, tu papá me maltratava. Tu papá andava com outras mulheres. Mas graças a Deus, estamos hasta hoje juntos. Mira usted, a visão que ela tem é essa. E ela passa essa visão para quem? Para a hija. Para que a hija acepte isso também. Ela acepta. É a visão que ela tem. Mas quando a pessoa entende a visão de Deus, que a visão de Deus não é que meu marido, minha esposa, ande com outra pessoa. E eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar que meu matrimônio se destrua. Eu não vou aceitar que minha família, que minha pareja me maltrate. Eu não vou aceitar isso. Porque eu creio nesse Deus da Bíblia. Esse Deus que é Deus de paz, não é Deus de confusão. Então eu quero essa paz em minha casa. Minha casa tem que ser paz. Minha casa tem que ser um pedaço do cielo. Por quê? Porque eu entendi. Minha visão foi aberta. Se me abriram os olhos. Se me quitou a venda que a mim me foi posta, ó. Por anos. Se me quitou. Eu comecei a ver a Deus como verdadeiramente Ele é. Um Deus todo-poderoso. Um Deus soberano. Um Deus que abre portas. Um Deus que libera, que sana, que prospera. Um Deus que dá vida plena. Esse Deus que eu creio. Então eu vou lutar por isso, porque sei que Ele quer isso. Sei que estou dentro de seu plano. Isso faz parte do plano de Deus. Jesus em la cruz, Ele não vino apenas para salvar a humanidade de seus pecados. Não, quando Jesus ele morreu na cruz, ademais de nos salvar de nossos pecados, Ele abriu a porta para que todo mundo pudesse acceder a Deus e desfrutar de esse Deus todo-poderoso. Amém, gente? Se me hago entender, algo que estava oculto das pessoas. Então, se eu quero nesta manhã abrir seus olhos, você não tem a culpa, como eu não tinha a culpa. Porque minha mamãe me ensinou uma coisa que a ela lhe ensinaram. A ela lhe inculcaram essa ideia que ela inculcou, tentou inculcar em mim. E se eu não hubiera conhecido ao Deus da Bíblia, hoje eu estaria inculcando em meu filho. Hoje eu estaria inculcando em ele e nas outras pessoas. Mas eu conhecia o Deus da Bíblia. Se me abriram os olhos para esse Deus que é soberano, que é todo poderoso. Mira que coisa extraordinária. Abra aí, por favor, sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 15. A quem te puedo comparar, se em todo o universo, outro igual não há. Outro igual não há. Ele é autor de toda a criação. El autor de toda la creación, consumador de la fe, escudo y salvación. Deus soberano, magnífico, glorioso, en mi alma tengo gozo cuando estoy en tu altar. Solo en tus brazos yo me siento tan seguro, y oí tu voz hace mi alma descansar. Encontraram. Depois destas coisas, vindo a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou tu escudo. Por favor, o que está escrito aí? E tu recompensa será sobremaneira grande. Mira-me a mim, por favor. Mira-me a mim. Mira meus olhos azules. Mira aqui.
Deus dijo para Abraão que a recompensa de ele seria sobremaneira grande. Mira como Deus pensa. Vê como Deus pensa. Abraão, não temas, ou seja, não te preocupes, não te angustias, porque o que eu vou fazer contigo é algo sobremaneira, porque Deus não é Deus de coisa pequena, gente. Deus é Deus de grandeza. Você tem que pedir a Deus que Ele lave seu cérebro com rabão, para sacar toda a mugre espiritual. Perdone-me se usar essa expressão, mas é verdade. Porque o problema é que nosso cérebro, ele está impregnado, ele está dominado por ideias erradas. E mientras não cambie na cabeça, eu não cambio. Porque vê como Deus se apresenta a Abraão. Não temas, Abraão, não se preocupe. O que eu vou fazer contigo será sobremaneira grande. Tu recompensa será sobremaneira grande. O que eu vou fazer és grande. Aí mira aí. Mira aí. E respondeu Abraão: Senhor Deus, que me darás? Sendo assim que ando sem irro, e o majordomo de minha casa és esse Damasceno Eliezer. Digo também a Abraão: mira, não me has dado prole, e aqui será meu herdeiro um escravo nascido. Mira-me a mim, por favor. Deus estava falando com Abraão de coisas que? Coisas que? Mas Abraão estava preocupado com coisas que? Aí está o problema. Deus estava falando com ele de grandeza, e ele estava preocupado com o Nilo. Mas por quê? Porque a visão de Abraão estava pequena, limitada. Ele estava limitado a ter um Nilo. Ele estava pensando em um Nilo, como a persona que ela está pensando apenas em ter isso aqui, uma coisa chiquita. Ela se conforma com algo pequeno. Ela se resigna no pequeno. E ele foi queixar-se com Deus, porque Deus não lhe havia dado um Nilo, mas Deus não estava pensando em um Nilo. Deus estava pensando em outra coisa. Deus queria algo grande para ele. Como Deus lhes trago aqui, a esse lugar, para ser coisas grandes com ustedes. Não é lógico que Deus lhe há de atraído aqui para que sua vida siga igual ou pior. Isso é absurdo. Quando Deus, Ele trai alguém à sua presença, é porque Ele tem algo para ser nessa persona, e através dela, para que Ele seja glorificado, para que possam vê-lo através dele. Amém, gente? Se me hago entender, é isso que Deus quer. É isso que Deus pensa. Teve essa senhora que foi curada do câncer, que tinha câncer em todo o corpo. Ela podia pedir a Deus, ó Deus, por lo menos dá-me alguns dias mais de vida, para ver meus filhos crescer. Mas não foi isso que Deus queria para ela, não era isso. Deus queria curá-la, e Deus queria que através dela, todo mundo o pudesse ver. Amém, gente? Se me hago entender, hoje ela tem esses negócios, não é assim, senhora? Viaja por el mundo para hacer negócios. Tem casas em Miami, não é assim? Casas aqui, casas em Miami. Não tinha nada quando chegou na igreja. Não tinha nada. Mas hoje ela tem suas empresas, seus negócios, tem casa aqui, casa em Miami, tem abundância. Mas por quê? Porque ela entendeu que Deus é um Deus e Ele quer fazer coisas grandes. Mas quando a pessoa tem uma visão míope, de Deus, ela só o vê aqui. Ela não consegue ver à distância. Então, se Abraão estava nessa condição,
preocupado em ter um hijo. Mira lo que Deus lhe dijo. Luego, vino a ele a palavra do Senhor, dizendo: não te heredará este, sino um hijo tuyo, será ele que te heredará. E lo llevou fuera, e lhe dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puede contar. E lhe digo: assim será. Será que? Tu descendência. Então, que foi o que Deus disse com Abraão? Abriu a mente dele. Abriu a visão dele. Deus lo levou afuera. Ele estava dentro da tenda. Então Deus lo sacou de dentro da tenda. E de pronto você está dentro de uma tenda. Uma tenda que lhe limita. Você está cercado de problemas, cercado de dificuldades, e todo isso lhe limita. Por todo lado que você vá, você só escuta palavras negativas. Que não pode, não dá, você não vai conseguir, você não tem condição, e etc, etc, etc. Então Deus quitou Abraão da tenda e disse assim: mira os céus, Abraão, cuenta as estrelas, se és que elas pode contar, porque assim será tu descendência. Abraão querendo um hijo, e Deus querendo dar-lhe descendentes como as estrelas. E eu e ustedes somos descendentes de Abraão. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo são descendentes de Abraão, são filhos de Abraão. Todos os judeus são filhos de Abraão. Todos os árabes são filhos de Abraão. Imagina ele preocupado apenas em ter, e mira quantos ele tem. E esse é Deus. Hoje você está pensando apenas em um trabalhito, e Deus quer dar-lhe uma empresa. Você está pensando em um negócio chiquito, e Deus lhe quer dar uma cadena. Hoje você está pensando apenas que seu marido não lhe pegue, e Deus quer que seu marido lhe ame, esteja a seu lado e lhe seja fiel. Hoje você está pensando apenas em ser curada de uma enfermidade, e Deus quer curar-lhe de sua enfermidade, e quer curar-lhe de seus bolsillos também. Amém, gente? Ou seja, Ele quer fazer em sua vida coisas grandes, mas você tem que vê-lo dessa maneira. Você tem que entender que esse é o Deus em que nós outros creemos. Então, disse a Escritura que creu Abraão e lhe foi contado por justiça. E lhe digo: eu sou o Senhor que te saquei de Ur de los Caldeus para dar-te a heredar esta terra. E respondeu Abraão: Senhor Deus, em que conocerei que la he de heredar? E lhe digo: tráeme uma becerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma tórtola também, e um palomino. E todo esto, e tomou todo esto, e los partiu por la mitad. Puso cada metade uma em frente delas outras, mas não partiu as aves de rapinha. Não partiu as aves, e descendiam aves de rapinha sobre os corpos muertos, e Abraão que las ahuyentava. Então, Abraão, ele queria saber: ó Deus, como eu posso assegurar-me de que isso é verdade? E Deus disse: então agarra os animais e ofereça-me um sacrifício. Haga um sacrifício no altar. Você haga uma ofrenda. Por isso que Deus determinou as ofrendas, não? Ele determinou que seria um becerro de 3 anos, um carneiro de 3 anos e que mais? Não, era um carneiro, era um becerro e que mais? Uma cabra de 3 anos. Se Deus estipulou: ó, eu quero isso, quero isso, quero isso. E um palomino e uma tórtola. E Abraão colocou ele no altar. Porque ele entendeu que o que Deus queria fazer com ele era algo sobremaneira grande. Deus não hace coisas pequenas, Ele quer fazer coisas grandes em sua vida.
mas Ele necessita que você creia em Ele dessa maneira, em um Deus grande. Amém, gente? Creia-me, todos ustedes que estão aqui, Jesus les trajo, não para que ustedes sigam sofrendo. Ele não les trajo aqui para consolar-les de seus dolores. Ele trajo ustedes aqui para sacá-los de seus dolores. Ele les trajo aqui para abrir portas para ustedes. Não apenas para salvar sua alma, mas para dar-lhes a ustedes vida com abundância. Amém.